Bom Dia Agronegócio, segunda-feira, 8 horas, 18 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hoje é 17 de janeiro de 2022. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Agronegócio, ainda bem, né? Depois de uns dias aí tendo que enfrentar uma pequena quarentena, um pequeno isolamento, essa jornalista está de volta. Eu e nosso time todo aqui do Notícias Agrícolas, direto dos nossos estúdios, da nossa sede aqui no interior de Campinas, no interior de São Paulo, aqui em Valinhos. Já mudamos, né, de cidade. Enfim, muito bem-vindo ao nosso Bom Dia Agronegócio, que, lembrando, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. Então, você que está conosco, terminou o Bom Dia Agro, vai direto para as redes sociais, seguir @cooperativa Cochupé, vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? Combinado assim? Bom, vamos começar aqui com algumas notícias importantes, algumas pontuações que são determinantes para você seguir a sua segunda-feira. Hoje, dia 17 de janeiro de 2022, é feriado nos Estados Unidos, se comemora o dia de Martin Luther King, importante líder dos direitos das pessoas negras lá nos Estados Unidos, enfim, um grande líder, não só americano, um grande líder mundial, grande Martin Luther King. E a gente então comemora o dia de Martin Luther King por lá, e por isso é feriado, as bolsas não operam nem em Chicago nem em Nova York. Então os números que você vai ver na nossa página inicial são referentes ao fechamento da última sexta-feira, ok? Os negócios serão retomados na noite de hoje, por volta de 22 horas, horário de Brasília, já pro pregão que começa, né, sempre na madrugada do dia anterior, pra mirar então o pregão dessa terça-feira, dia 18, ok? Então, feriado nos Estados Unidos, as bolsas não operam. Isso vai tirar um pouquinho de liquidez dos demais mercados asiáticos. Os asiáticos já fecharam, né? Mas os mercados europeus também. Então, hoje a gente tem açúcar e café na Bolsa de Londres, por exemplo. Vai tirar um pouquinho de liquidez. Aqui no Brasil, as negociações na B3 ocorrem normalmente. Então, nosso mercado cambial e as commodities também funcionam normalmente. O que a gente não vai ter hoje é Chicago e Nova York. Amanhã, ou já no final do dia de hoje, né? Às 10h30, horário de Brasília, 10 da noite, você já vai ver que a gente vai começar a ver as mudanças aqui nos mercados, ok? Então, esse é o primeiro ponto de atenção desta manhã de segunda-feira dessa semana, certo? Então, também os boletins que seriam divulgados hoje, como, por exemplo, o relatório de embarques semanais de grãos dos Estados Unidos pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, também serão todos levados para amanhã, ok? E, naturalmente, os de quinta-feira vão para sexta, que é o caso das vendas semanais para exportação, certo? Então, a gente vai te lembrando isso ao longo da semana. Bom, e como é que a gente começa, portanto, a nossa, então, né, o nosso dia aqui no Notícias Agrícolas? Algumas informações importantes. A primeira delas são os números divulgados na manhã de hoje, por volta de 10 para 6 horas da manhã, da Pátria Agronegócios, sobre a nossa colheita de soja. Os dados foram reportados cedinho, já chegaram logo pra gente aqui cedinho, com exclusividade, e a Pátria informa 1,7% da área já colhida aqui no Brasil. Esse índice é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando nós tínhamos cerca de 0,2% da nossa área já colhida. E por que isso acontece? O ano passado nós tivemos um severo atraso no plantio, vocês se lembram disso por conta de adversidades climáticas. Nós também estivemos num ano de laninha no ano passado, então temos aí esse índice agora de 1,7% de área colhida contra 0,2% do ano passado. Em 2020, quando nós tivemos uma safra mais normal, mais regular, nós tínhamos já 1,73% da nossa área colhida, ou seja, dá para ver que então esse 1,7% é a normalidade, ok? Já que o ano passado foi um ano fora da curva. E a média dos últimos 5 anos é de 1,5% de área colhida, então também estamos ali um pouquinho acima da média, tá? O estado, naturalmente, também, que tem o maior índice de área colhida é o Mato Grosso, que é o principal estado produtor de soja do país, e quem terminou primeiro o seu plantio, já que por lá as condições climáticas foram mais adequadas do que o Paraná, que geralmente começa a plantar primeiro, né? Então nós temos no Mato Grosso uma área colhida, de 3,8%, contra 0,8% do ano passado e 13,46% da média, tá? No Paraná, a gente também tem uma área considerável, 3,1% de colheita já feito em 3,1% da área,
contra nada no mesmo período do ano passado e a média de 1,77% para o estado, a média dos últimos 5 anos. O que isso nos indica? O Paraná também vai avançando com a sua colheita. No entanto, a Pátria também nos chama atenção para a irregularidade na maturação das lavouras. O Paraná deve ser o estado com as perdas mais agressivas nessa safra em função das questões climáticas. Os líderes da agricultura paranaense e as associações de classe, como Deral, por exemplo, já fez um corte muito agressivo, né? O Deral cortou em dezembro a sua safra de 18 para 13 milhões, a safra do Paraná, e as estimativas iniciais eram de 21 milhões de toneladas. Então, perceba, o Paraná deve ser aí o estado com o resultado mais drástico para os cortes, para as perdas, e a gente vai olhar para tudo isso com bastante atenção. E tem 3,1% de acordo com os números da Pátria, tá? Temos aí o nosso quadro, então, atualizado para a colheita. Veja só também o que mais diz a Pátria Agronegócios. Na próxima semana, o ritmo deve ganhar força, especialmente no centro-oeste, com mais áreas finalizando a maturação e diante das previsões de chuvas mais pontuais e tempo mais aberto nestas regiões. No Paraná, o que chama atenção é a irregularidade da maturação das lavouras, afirmam os analistas. Esses números já estão disponíveis para você. Inclusive tem uma tabela detalhada com todos os estados, tá? O que já tá colhendo, o que ainda não tá colhendo, enfim, as projeções e os gráficos, né? Enfim, tá tudo aqui detalhado para você no Notícias Agrícolas, ok? Então essa é outra informação importante desta manhã de segunda-feira. Uma outra notícia importante da manhã de hoje e para começarmos a semana, o que deve ser uma notícia importante também para o mercado financeiro ao longo da semana, para a gente entender para onde vai a economia chinesa, foram reportados os dados do crescimento do PIB da China em 2021, que teve o seu máximo de crescimento em uma década, né? Segundo os dados reportados nesta manhã de segunda-feira. Olha só o que diz a agência de notícias Reuters. A economia da China se recuperou em 2021 com melhor crescimento em uma década, ajudada por exportações robustas, mas existem sinais de que a força está desacelerando com o enfraquecimento do consumo e a crise do setor imobiliário. Falamos muito sobre essa crise do setor imobiliário ao longo de todo 2021, principalmente no segundo semestre, com o caso mais emblemático sendo o da incorporadora China Evergrande, que foi aquela empresa que deu calote, aí não vai dar calote, o governo não vai intervir, teve uma chance de honrar seus pagamentos, fez um acordo, não cumpriu, enfim. Você se lembra desse caso, e o setor imobiliário, o setor de incorporadoras da China estava realmente num momento bem ruim, e a gente precisa entender agora como é que isso vai se dar a partir desse início de 2022, né? Olha só, a maior economia do mundo está aumentando a oferta em um aumento rápido do esporádico imobiliário, que pode escalar sua fábrica e também olhar para as cadeias de produção em outros setores. Mais do que isso, nós temos a política de tolerância zero com o Covid-19 na China. Os números de casos por lá, como no mundo todo, estão crescendo. E isso faz com que a China tenha realmente uma política de tolerância zero, fechando desde bairros até portos e cidades inteiras. Por quê? Tá tentando controlar a doença, que está incontrolável na China nesse momento. Então, um caso, 10 ou 100, as medidas de segurança, as medidas de tratamento são as mesmas. É lockdown, fecha tudo, e isso, claro, vai impactar na economia chinesa. Só que a gente fala de números da China, a gente fala de números muito robustos, né? É tudo muito fora da curva. Então, quando a gente fala de um crescimento de 8% do PIB chinês em 2021, a gente está falando de um número dentro da normalidade. Então, a China crescer 8%, né, é um crescimento, claro, muito forte, mas para os chineses está tudo dentro da normalidade, dentro do que era esperado. Então, a economia chinesa cresceu 8,1% no ano passado, tá? A previsão era de 8%, então foi um pouquinho acima. O ritmo ficou bem acima da meta do governo, que era um pouco acima de 6%. Essa era a meta do governo chinês. E a expansão revisada de 2020 de 2,2%. 2022, perdão. A economia havia registrado seu desempenho mais
mais fraco em 44 anos em 2020, mas apresentou uma recuperação mais rápida do que outras grandes economias, como também a gente tratou disso ao longo de todo 2021. Quanto a China vai crescer em 2021 depois de ter tido um crescimento mais fraco em 2020 por conta dos picos da pandemia, né? Então, tudo isso teve uma preocupação ali bastante grande e agora a gente está tratando de entender como é que as coisas vão se dar nesse momento, ok? Então, crescimento forte da China é um dos destaques desta segunda-feira. Bom, antes da gente continuar aqui com as nossas notícias, quero destacar duas coisas. Primeiro que Letícia Guimarães nos acompanha, né? A Letícia tá aqui dando nosso apoio, então as perguntas, as dúvidas, as críticas e as sugestões que vocês estão mandando para nós por aqui, a Letícia tá coletando tudo, nos mandando. Aquilo que eu não consegui responder para vocês, eu vou respondendo ao longo dos próximos dias, das nossas próximas edições, ok? E mais do que isso, também quero destacar que vocês podem conversar conosco, a gente quer que vocês conversem conosco. O canal está aberto no YouTube e o canal está aberto também no Instagram, tá? Aqui no YouTube, Lucinei Borim, bom dia Lucinei, bom dia Gabriel, bom dia Cleverson Machado de Goiânia, no Goiás, e bom dia Luigi Lorenzi, que nos mandaram já bom dia por aqui. E pelo Instagram temos muitos comentários também, ó, sem muita perda, soja SMI no Paraná, SMI, desculpa. Seu Silvanir, o senhor pode me dizer um pouco mais do que é SMI? Muita seca, soja fraca demais. Bom dia, Santiago, no Rio Grande do Sul. Situação complicada na região. Além da seca, muitos pontos de queimadas em lavouras. A gente vai falar sobre o clima no Rio Grande do Sul, porque as temperaturas estão batendo os 40 graus mais, tá? Bom dia, aqui em Carapó, Mato Grosso do Sul. Muita perda, áreas que nem passa a máquina. Mato Grosso do Sul tem uma situação muito semelhante ao que se observa no sul do Brasil, né? Então, Mato Grosso do Sul tem uma faixa ali boa, né? Como é o caso de Chapadão do Sul, por exemplo, e outra faixa muito ruim do estado, onde a soja também não vai ter alta produtividade como era inicialmente projetado, né? Aqui no Paraguai tá muito feio, regiões que nem colheita tá dando. Realmente, Paraguai é outra situação. Esse final de semana passou mais um final de semana sem chuvas e hoje a gente vai trazer uma nova projeção da Dasagro, que é uma das principais consultoras e corretoras lá do Paraguai, nos sinalizando uma safra estimada em pouco mais de 5 milhões de toneladas contra projeções iniciais de 9,5, 10 milhões de toneladas. Então o Paraguai perde muito nessa safra, tudo isso está ali no radar dos preços, é por isso que nós temos cotações em Chicago acima dos próxima dos 14 dólares por bushel. Testaram os 14 dólares, né, os preços da soja, depois foram tirando um pouquinho de prêmio climático com essas chuvas que estão previstas aí para a Argentina nessa semana, no final dessa semana. Vamos olhar, vamos entender, né? O Elvis nos mandando bom dia de São Paulo. Bom dia, Elvis. Pessoal de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Ah, tá. Agora sim, hein, Silvanir? São Miguel do Iguaçu, no Paraná, com perdas bastante agressivas. É isso, né? Estamos aqui acompanhando. O Dilson Marcos. Aqui em Goiás, pelo que você estou vendo, vai ser safra recorde. As lavouras estão muito boas. Realmente, no Goiás, nós temos ali também alguma irregularidade. Algumas áreas do Goiás estavam recebendo chuvas há 15, 20 dias, direto sem parar, invernou. Tá complicado, tava difícil para concluir a safra, né? Outras regiões do Goiás estavam caminhando bem. Então, a gente não tem uma regularidade dos campos de soja nessa temporada, né? Os estados estão ali completamente diferentes. Alguns estados da região do Mato Piba têm lavouras alagadas, né? E isso traz muita dificuldade ali para a condição de tratos culturais, de dar continuidade aos trabalhos de campo, de fazer as aplicações ali de químicos de todas as naturezas. Isso traz preocupação e nós já começamos a registrar também, é importante dizer, casos de ferrugem asiática. Na última sexta-feira nós pontuamos ali o primeiro caso que foi registrado no Goiás, mas já há outras 16, 17 ocorrências de ferrugem também pudera com toda essa chuva e esse calorão. Vai ter ferrugem, é inevitável, né? Então, estamos ali acompanhando. Itumbiara, Goiás, conosco também. Muito bom dia. Deixa eu checar aqui os nossos comentários.
Temos bastante comentários hoje. Só o Júnior nos dizendo o seguinte: só a produção que está pelo menos na minha região central com 50% de queda. De que região você fala, Júnior? Nos mande por aqui. Uma ótima semana a todos. Campestre no sul de Minas, o Demas conosco. Bom dia, Demas. Muito obrigada. Boa semana para ti também, meu amigo. E para todo o pessoal de Campestre. Três Lagoas no Mato Grosso do Sul conosco também. Mato Grosso do Sul hoje em peso aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. O William nos mandando bom dia para você também, viu? Obrigada pela gentileza, obrigada pela companhia. Vamos lá. Dona Neuza de São Paulo conosco também, muito bom dia, seja bem-vinda. Voltei, ela tava aflita, falou, mas Carolina, pra quem não sabe, né, meu nome é Carla Carolina, na família a gente é conhecido como Carolina. Pouquíssimas pessoas me chamam de Carla na minha família. E aí, o que acontece? Acontece que Dona Neuza tava brava. Falou, mas não vai ter mais Bom Dia Agronegócio? Mas não tinha fôlego pra fazer Bom Dia Agronegócio. Essa jornalista tava com Covid, o meu editor tava com Covid, tava todo mundo com Covid. Aí vamos, segura, descansa um pouquinho, agora volta, agora. O Gabriel disse o seguinte, Gabriel Figueiredo Martins. Oi, você responde perguntas? Gabriel, podendo e sabendo, respondo. Aquilo que eu não consegui te responder, vou levar para os nossos especialistas e te respondo nas edições seguintes, tá certo? Então manda sua pergunta para nós e aquilo que eu conseguir responder será um prazer, ok? Bom, pessoal, falamos um pouquinho da nossa safra, né? Falamos um pouquinho do que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho do clima. O que a gente está vendo para essa semana? O Rio Grande do Sul registrando temperaturas superiores a 40 graus. Porto Alegre deve registrar 40 graus pela terceira vez na história, segundo informações que partem da Climatempo nesta manhã de segunda-feira. Olha só, a tarde desse domingo, dia 16 de janeiro, foi a mais quente de 2022 até agora em Porto Alegre, com temperatura máxima de 40,1 graus Celsius, com medição oficial do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O recorde de calor anterior era 37,8 graus em 2022, que foi batido em 14 de janeiro, tá? Além de recorde para 2022 e do verão, que começou, né, no último dia 21 de dezembro, a capital gaúcha teve a maior temperatura também desde 31 de dezembro de 2019. Então, estamos aí com um novo recorde de calor para a capital gaúcha. No interior do Rio Grande do Sul, as temperaturas estão ainda mais elevadas, né? Chegaram a bater 42 graus na região de Uruguaiana, por exemplo. Quaraí teve 41,5 e por aí vai. Se a gente olhar ali para outras cidades do Rio Grande do Sul, a gente vai ver temperaturas tão elevadas quanto. O mesmo se deu para a Argentina, Paraguai e Uruguai. Existe uma onda de calor que está atingindo aí, estava previsto para atingir forte durante este final de semana esta região do sul do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e isso veio se confirmando com essas temperaturas acima dos 40 graus. Tinha a possibilidade de se alcançar quase 50 graus em algumas regiões, principalmente Paraguai e Argentina, tá? Nós temos essa condição, portanto, bastante preocupante e isso pode continuar acarretando perdas nas lavouras dessas regiões e a gente vai monitorar isso ao longo do dia. Eu acompanhei o seu Ginaldo Souza, que é diretor do Grupo Laboro e um grande conhecedor da agricultura, não só no sul do Brasil, no Brasil todo, mas da agricultura também da América do Sul, então Argentina, Paraguai e Uruguai, principalmente a Argentina. Seu Ginaldo é um as quando o assunto Argentina, e eu acompanhei ele no Twitter no final de semana porque ele foi falando sobre o clima por lá. Então, no domingo, né, ontem, na manhã de ontem, ele falava sobre as chuvas fracas e de pouca cobertura que se deram na Argentina. A gente vai apurar isso de forma mais aprofundada ao longo do dia e vai atualizando vocês e saber também o que vai acontecer com as projeções de safra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente já tem uma perda projetada ali para a safra da Argentina. A situação mais crítica agora é para o milho, né? Sabemos que a situação mais crítica neste momento é para o milho. Ainda tem soja para ser plantada, mas na semana passada, a Bolsa de Comércio de Rosário reduziu a safra argentina em 5 milhões de toneladas, cortou a sua safra de 45 para 40 milhões de toneladas, e a Bolsa de Cereais de
Buenos Aires, que trouxe, além de uma piora nas lavouras de soja da Argentina, né, trouxe também uma correção na área plantada, diminuiu a área de plantio com soja na Argentina, que já vinha sendo esperada para ser a menor em 15, 16 anos, e trouxe um novo corte, portanto. Por quê? Porque não tem condição de clima nem previsto para dar sequência ao plantio, continuar o plantio como estava inicialmente projetado e alcançar a área que foi estimada ali no começo da safra. Então, a área cultivada com soja na Argentina deverá ser menor e, consequentemente, a safra pode ser menor também, certo? Então, para a Argentina, essa é a situação. O final de semana não foi de grandes chuvas, muito bem distribuídas e tal. Tivemos ali questões pontuais de chuvas, né? O modelo GFS, que é o modelo americano de clima, mostrou mais chuvas para a Argentina. Para partes do Paraná e de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não participou dessa rodada de chuvas, tá? O modelo europeu, isso foi o modelo GFS. O modelo europeu, segundo o seu Ginaldo. Atualizando agora à tarde, mostrando muita chuva para a Argentina no geral, boas chuvas cobrindo boa parte do Rio Grande do Sul, centro e leste de Santa Catarina e partes do Paraná. O Paraguai continua sem chuva recebida agora e sem chuva prevista, ok? Então, isso é o que nos mostra o modelo europeu. Ao longo desse período dessa segunda-feira, dia 17 de janeiro, a gente vai aprofundar essas informações e tentar entender, portanto, como foi o final de semana ali para os argentinos, para os paraguaios e para os agricultores do sul do país, certo? Vamos trabalhar em cima disso, porque isso é informação muito valiosa para o mercado agora. O mercado deve continuar olhando para isso e estava muito ansioso por essas chuvas ou não do final de semana. Então, quando o mercado retomar os seus negócios nesta noite de hoje, né, já avisando o pregão dessa terça-feira, soja e milho, vai olhar para esses mapas e, claro, para os mapas dessa segunda-feira, quanto e como e onde choveu nesta segunda-feira também. Tá? Então vai olhar para isso e o clima vai continuar ditando o preço aí dos grãos nas bolsas de Chicago e também aqui na B3. O milho está refletindo a seca e as perdas que temos aí na safra de verão. Vamos continuar verificando isso aí ainda por algumas semanas até que a nossa safra esteja mais consolidada e a gente entenda melhor, o mercado entenda melhor qual o tamanho da safra sul-americana, ok? Então isso é ponto de extrema atenção aí para os próximos dias. Combinado? Vamos acompanhar, estamos de olho. Bom, vamos lá. O que a gente ainda tem em relação ao clima? Uma informação que eu separei para vocês aqui também da Climatempo. Temos previsão de temporais no sul do Brasil nesta segunda-feira, em função de uma frente fria que está passando pela região, tá? Informações da Climatempo. No início dessa semana, a chuva se espalha pela região e ainda são esperados temporais. A frente fria continua avançando em direção ao sul do Brasil, reforçando ainda mais as instabilidades sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O sol aparece e há condições para pancadas de chuva pontualmente fortes nos 3 estados. Há condição para temporais em todo o centro-sul do Brasil e leste do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e centro-leste do Paraná. Também são esperadas rajadas de ventos de até 80 km por hora, atenção, no Rio Grande do Sul, e de até 60 km entre Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. Ok? Então, pessoal, parece um montão de coisa junto, né? Um montão de informação ao mesmo tempo, mas é exatamente isso que está acontecendo agora, tá? A gente tem que olhar para tudo isso ao mesmo tempo agora, né? Então, estamos acompanhando essa situação, estamos de olho em tudo isso para que você também possa se planejar,
possa entender os efeitos disso sobre os preços, enfim, e seguindo aí essas condições todas, tá? Então, por favor. Gabriel pergunta, como é o nome da sua página no Instagram? Gabriel, @jornalista da soja. Ou só procura lá, jornalista da soja no Instagram, vai achar esse perfil. Ali a gente concentra todas as informações de soja, mais um bracinho das nossas redes sociais aqui no Notícias Agrícolas, tá? Então, siga esse perfil, você também. E a gente vai seguindo por aqui. O pessoal da Jazz Café, tava fazendo falta, amiga. Poxa, obrigada pela gentileza, viu, pessoal? Seguimos por aqui. Nossa propriedade fica a 70 quilômetros de Porto Alegre. Um sol nunca visto antes por aqui, surreal, eu imagino. A Tayama nos mandando bom dia. O Rodrigo de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, também nos mandando bom dia. E eu não sei o que aconteceu aqui. O nosso notebook desligou, mas não tem problema, a gente segue por aqui no nosso smartphone, porque graças a Deus hoje em dia essa é a tecnologia, não é, senhoras e senhores? Bom, pessoal, a gente falou bastante sobre toda essa questão ligada à safra sul-americana, tudo aquilo que a gente vai precisar monitorar ao longo dessa semana, e a questão climática, como eu falei, só pra gente resumir, ainda tá muito no cerne das discussões, tá? Isso vai manter o mercado bastante volátil, e eu vou aproveitar para fazer aqui um comentário rápido, só para que vocês entendam como é que essa semana e as próximas devem correr. As pessoas, elas acabam ficando bastante sensíveis nesse momento, onde as perdas são realmente muito agressivas e trazem muita preocupação, e elas imaginam que, né, o mundo que elas construíram ali naquela propriedade, naquela região, ele se repete em outros mundos que são, né, criados dentro do mundo Brasil. E não é assim, né? A gente sabe que a gente ainda tem regiões onde a safra vai bem, a gente sabe que tem regiões onde a colheita já começou e as produtividades caminham bem. Então a gente precisa entender isso. Quando a gente for observar comentários de analistas de mercado sobre essas condições, a gente vai ver que os comentaristas e os analistas e consultores que são experientes e de confiança do nosso site, eles vão comentar sobre isso, sobre o mercado retirou o prêmio de clima, o mercado está olhando para os mapas que trazem chuvas e por isso recuou. Gente, isso é muito natural, faz parte do mercado, faz parte da especulação do mercado de commodities e a gente vai continuar a ver essa condição ainda até que a nossa safra esteja finalizada, a colheita concluída, nós tenhamos uma média de produtividade e um total de soja produzida, é aquilo que a gente vai entregar para o mercado. Não só o Brasil, mas a América do Sul. Então, Paraguai, Argentina, Uruguai, Bolívia, enfim. Então, entendam que os analistas e consultores de mercado precisam também fazer o seu trabalho, que é o de ler o mercado para vocês, tá? Então, não é porque eles estão dizendo que a safra vai ser maior, não. Eles estão traduzindo aquilo que o mercado faz, né? Colocando ou retirando o prêmio climático e por aí vai, tá? Então, essa é uma situação que a gente tem que ter bastante atenção aí para os próximos dias, certo? Isso é um ponto importante. Bom, volto a frisar. Hoje é feriado nos Estados Unidos, então as bolsas de Nova York e Chicago não funcionam, mas açúcar e café operam na bolsa de Londres e a gente já tem o mercado do açúcar para você em Londres. Açúcar opera com ganhos moderados nesta manhã de segunda-feira. Mercado estende ganhos com foco nas principais origens produtoras. Que foco é esse? Climático. Todas as adversidades que se deram para o mercado climático de grãos se estenderam para café, para açúcar, e isso vem impactando e dando muita atenção ao mercado nos últimos meses. E isso vai continuar. Então, para o mercado de açúcar não é diferente. Mercado muito atento às condições de clima para a próxima safra de cana-de-açúcar do Brasil, que arrasta problemas, né, da safra anterior por conta de adversidades climáticas, de condições desfavoráveis. Então, a gente está de olho nisso tudo também, tá? Mercado de açúcar, então, na Bolsa de Londres, já aberto para você aqui no Notícias Agrícolas. E não se esqueça que B3 abre já já, tá? O nosso mercado futuro aqui no Brasil, às 9 horas, então abrem as commodities, abrem também, abre o mercado cambial e você fique de olho aqui, tá?
Vamos dar uma olhadinha no que já é notícia neste site, senhoras e senhores? Eu quero destacar outras duas coisas antes da gente fazer isso. A produção de carne suína na China teve um aumento de 29% em relação ao ano anterior, então em 2021 cresceu 29%, e isso provocou uma pressão ali no mercado suinocultor chinês e isso impacta diretamente na sua demanda por soja, tá? Falamos bastante sobre isso na última semana. Tem uma notícia detalhada para você aqui no Notícias Agrícolas sobre essa situação, tá? Então, fique de olho. Então, essa notícia da suinocultura chinesa já está disponível aqui no Notícias Agrícolas. E outra informação importante sobre a suinocultura: suinocultores mato-grossenses têm prejuízo de até R$ 180 por animal vendido. Isso se dá pelos altos custos de produção, né? E isso se estende para outros estados também. No estado de São Paulo, passa de R$ 200 por animal abatido, o prejuízo dos suinocultores. Estamos aqui acompanhando. Outro ponto de atenção para essa semana, ainda falando aqui sobre os granjeiros. Estados Unidos encontram gripe aviária altamente patogênica em pato selvagem, primeiro caso desde 2016. A Europa e a Ásia vivem surtos de gripe aviária, inclusive o Brasil está muito atento a isso para evitar que qualquer situação semelhante se registre aqui no nosso continente, na América do Sul e no Brasil, essencialmente. O Ministério da Agricultura tem feito um trabalho forte em cima disso, não só para garantir que seja barrada a gripe aviária, mas também a peste suína africana. Há um trabalho forte para que isso aconteça, então fique de olho, tá, nessas informações. Outra informação importante dessa manhã de segunda-feira. Segunda-feira é sempre assim, né, gente? É muita notícia, é a semana começando, é muita coisa que você tem que estar atento. A China cortou a taxa média de prazo e os analistas veem mais afrouxamento, taxa de juros, tá? Sendo cortada lá na China, e isso deve trazer aí uma mudança importante também no mercado financeiro. Deve mexer com o mercado financeiro nos próximos dias. Vamos acompanhar. Olha só, o Banco Central da China cortou imprevisivelmente nesta segunda-feira os custos financeiros desde a primeira vez pela primeira vez desde abril de 2020, enquanto os analistas do mercado esperam mais um afrouxamento econômico da política este ano para conter a desaceleração, tá? Então, estamos ali acompanhando. Não sei onde é isso, acho que é aqui, vejamos. Agora sim. Então, senhoras e senhores, atenção total, tá? Dados importantes chegando da China hoje, como eu já havia sinalizado para vocês, estamos aqui acompanhando, ok? Agora sim, vamos dar uma olhadinha o que já é notícia no nosso site. Olha só, pelo CPEA, vamos começar pelo hortifruti, a base da agricultura brasileira. Ó, mamão, preços sobem no começo do ano. Deixa eu só reabrir aqui o nosso notebook. Ainda pelo CPEA, cenoura. Chuvas prejudicam colheita de cenouras em Minas Gerais. Também Minas Gerais, coitado desse estado, né? Minas Gerais tá pagando todos os pecados num momento só, né? Que é chuva, é deslizamento, é um acidente atrás do outro. Pelo amor de Deus, alguém tem que ter misericórdia dos mineiros agora, né? E a produção agropecuária sofre. Ontem nós vimos imagens, né, dos animais ali sofrendo com as cheias, o excesso de água, os animais embaixo da água, só com a cabeça para fora, uma situação terrível, e a gente continua monitorando isso aqui também, tá? Cebola, 2022 se inicia com o mercado desaquecido em Santa Catarina, e nós temos também manga, preços da Palmer têm leve queda. Então, todas essas informações já disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Tudo isso na nossa página de notícias. É muito simples. Abriu noticiasagricolas.com.br, vai lá no nosso menu, clica em notícias, tá? Mais do que isso, que já temos nessa manhã de hoje. Arthur Lira diz que Câmara fez sua parte aprovando o projeto que torna fixo ICMS de combustíveis. Esse é um resultado, essa é uma notícia de um trabalho aí dos últimos meses também, sobre essa questão do ICMS. O presidente Arthur Lira
vinha falando muito sobre isso. O governo federal também havia, inclusive, um embate ali entre governo federal, o Congresso Nacional, os governos estaduais para tratar do ICMS para os combustíveis. Vejamos como isso se dá ao longo da semana e como isso vai continuar impactando no nosso dia a dia, né? Boletim Focus, as projeções para a nossa economia também já foram divulgadas hoje. Mercado eleva a perspectiva de inflação para 2022 e 2023 também já era uma sinalização posta aí pelo mercado, né? Vamos ver. O levantamento semanal apontou que a estimativa para a alta do IPCA subiu a 5,09% em 2022 e 3,4% em 2023. Na semana passada, nós tínhamos para 2022 5,03% e para 2023 3,36%. Então, tivemos 0,4 ponto percentual para ambos os índices, 2022 e 2023, tá? Para o PIB, Produto Interno Bruto, a nossa expectativa de crescimento, para esse ano teve um ajuste de 0,01 ponto percentual para 0,29%, tá? Perdão, a alta de 0,29% para 2023. Então, projeção de crescimento para 2022, 1,75%. Para 2023, 1,7%, tá? Então, essa é a pesquisa semanal com os economistas ouvidos ali pelo Banco Central. São 100 economistas e essas projeções, portanto, marcam ali o top 5, né? Os 5 mais assertivos desses economistas, trazendo essas médias das projeções para nossa economia, ok? Então, essa é o Boletim Focus desta segunda-feira. Bom, vamos lá. Seguimos por aqui com as nossas notícias. Vamos lá. Colheita da soja de Mato Grosso tem atraso ante média com clima alongado, nos informa o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Já falamos sobre o mercado de açúcar. Presidente Xi Jinping diz estar totalmente confiante no desenvolvimento econômico da China. IGP-10 passa a subir 1,79% com o impulso de commodities. Esse dado saiu na manhã dessa segunda-feira também. Foi um dado que veio acima das projeções. É um dado alto e também trouxe alguma preocupação ali para os economistas, tá? A gente está monitorando aqui como é que isso vai se dar também sobre o nosso mercado financeiro. Ainda pelo CPEA, soja, mercado interno. Agentes seguem atentos ao desenvolvimento da safra 2021-22. Os negócios aqui estão travados porque o produtor está tentando entender quanto é que vai tirar do campo para poder avançar com novos negócios e com um volume comprometido de soja. Ovos, após forte queda, preço do ovo reage na segunda semana do mês. Mandioca, oferta limitada, mantém os preços firmes. Milho, cereal é negociado acima dos R$100 por saca em algumas praças. Vamos falar um pouquinho de milho? Bom, enquanto eu estava ali comentando o clima, comentando soja e tudo mais, eu falava sobre como o mercado na B3 tem refletido os problemas com a safra de verão, as questões climáticas e como isso é uma preocupação bastante grande. E, de fato, essas altas que se dão no mercado futuro, elas também são observadas no nosso mercado interno. Mas nós temos menos liquidez no mercado de milho agora. Há tanto um menor interesse dos vendedores em avançar com as vendas, quanto dos compradores em avançar com as compras. Há esse embate agora, diante dos preços altos e da possibilidade de novos ganhos, dados os problemas registrados na safra de verão por conta do clima, que se estendem. Então, nós temos essa condição. O que nos diz o CPEA? Em algumas praças acompanhadas pelo CPEA, a saca de 60 quilos do milho já vem sendo negociada acima de R$100, como é o caso de Campos Novos, em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, estado em que a produção foi bastante prejudicada pela falta de chuva, a saca é comercializada próxima dos R$100. De acordo com pesquisadores do CPEA, produtores seguem limitando o volume ofertado em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Assim, compradores têm voltado ao spot na tentativa de recompor os seus estoques, mas têm tido dificuldade para realizar novas aquisições. Estimativas sobre a produção brasileira foram divulgadas na semana passada e confirmaram as perdas da safra de verão brasileira na temporada 2021-22, nos informa o CPEA nesta manhã de segunda-feira.
Percebe? Nós temos aí uma dificuldade de oferta por conta do clima. É o terceiro ano que o Rio Grande do Sul perde safra de verão por conta do clima, da seca, da falta de chuva, do calorão. E isso se estendeu para outros estados nessa temporada. Nós tínhamos uma esperança grande na safra de verão, teve um pouquinho de área um pouquinho maior. Por quê? Porque tínhamos ali perdas na safrinha e preços muito altos. Isso levou o produtor a aumentar um pouquinho a área da safra de verão, mas veio o clima e castigou novamente. Então, estamos ali acompanhando, tá? Estamos de olho nisso tudo, vamos monitorando, certo? Então, essa é a condição do mercado de milho, senhoras e senhores, tá? Bom, falamos de milho, eu queria falar um pouquinho também sobre o mercado do boi gordo, antes da gente encerrar aqui a nossa edição desta segunda-feira. Olha só, após começar a semana com uma tentativa de pressão de baixa sobre os mercados pelos compradores na semana passada, a semana terminou com o mercado calmo e preços estáveis na comparação diária, segundo nos informou a Scott Consultoria. E é assim que o mercado pecuário começa esta semana, né? Com estabilidade, preços mais alinhados, mais contidos, negócios mais contidos, mas preços elevados, né? Desde que a China retomou as compras no Brasil, os preços foram no movimento de alta muito consistente, o boi China inclusive testando R$350 por arroba, e isso faz com que o mercado então se acomode em patamares mais elevados, mas comece esta semana com preços mais estáveis e tentando entender também como é que vai ser essa semana agora, como é que serão os negócios, tá? No oeste do Maranhão, demanda fraca por carne bovina no estado vem pressionando o preço do boi gordo negativamente. Tivemos na sexta-feira queda de R$1 por arroba, a cotação das fêmeas ficou estável. Para o Mato Grosso, redução nas escalas de abate, cotação subindo R$1 por arroba. As cotações para vaca e novilha gorda permaneceram estáveis. Então veja, o mercado vai se equilibrando com altas e baixas, tentando entender como serão estes próximos dias, tá? A gente tá acompanhando aqui também. E hoje, entre 11h30 e meio-dia, Alexander Horta assume a bancada do Notícias Agrícolas. Não deixe de acompanhar a nossa programação ao vivo no noticiasagricolas.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Inclusive, se você não é inscrito ainda neste canal, se inscreva, ative o sininho para receber o alerta da nossa programação ao vivo, que acontece o dia todo, as principais notícias do agronegócio sendo analisadas por especialistas, junto com os nossos jornalistas especializados também aqui, tá? Então se inscreva no nosso canal e se você ainda não segue as nossas outras redes sociais, também nos acompanhe por lá, tá bem? Bom, olha só, o Adoniran Castro, bom dia, hoje 37 milímetros em Curiúva, no Paraná, estamos acompanhando, tá? A você que tá nos mandando também os seus comentários pelo Instagram, eu te agradeço muito, a gente teve aqui uma queda, mas voltamos, né? Alguém me pergunta aqui, qual o valor da soja no porto de Paranaguá? A Bruna. Oi, Bruna, bom dia, tudo bem? Vamos ver qual foi o fechamento da última sexta-feira? Os preços ainda estão firmes nos portos, tá, Bruna e amigos? A gente tem, apesar da queda do dólar e da queda em Chicago que se observou na última semana, nós temos prêmios ainda elevados diante dessa preocupação com uma safra menor aqui no Brasil. Fora que há uma disputa maior entre a indústria nacional processadora e a exportação. Então, essa disputa mantém também os preços altos, tá? Nos portos, vamos ver como é que ficou aqui, Porto de Paranaguá. Disponível 180 para fevereiro, 179 ao longo do dia. E dependendo do prazo de pagamento e entrega, Bruna e amigos, esses preços testam valores mais altos, tá? Ao longo da última semana chegaram a testar referências perto de R$190 por saca, tá? Então, vamos acompanhando por aqui. Deixa eu ver se eu deixei de responder alguma coisa. Agora 9h01 pelo horário oficial de Brasília. Deixa eu ver aqui. Se eu deixei de responder alguma coisa. Alegrete, no Rio Grande do Sul, com seca. Lavouras de soja comprometidas. Campos de pecuária sofrendo com incêndios. Situação bem delicada. O pessoal da Guimarães Agronegócios. Obrigada, viu, pessoal? Para nós é muito bom ter vocês atualizando as informações para nós por aqui, né? São informações colhidas em loco. Isso é sempre muito bom. Deixa eu ver que tinha alguém aqui perguntando pra gente. Deixa eu ver, acho que eu deixei de responder alguém. Se eu deixei, pessoal, vocês sabem, né?
tô aqui todos os dias e eu vou respondendo vocês ao longo da semana, tá certo? Vocês vão soltar as cotações, pessoal da Agrocá Negócios. Olha só, hoje é feriado nos Estados Unidos, as bolsas não estão funcionando. A partir das 10 horas, horário de Brasília, mercado volta a rodar, aí as cotações serão atualizadas. Os números que estão disponíveis aqui para vocês são fechamentos da última sexta-feira para as bolsas de Chicago e Nova York, tá? Mas a B3 está abrindo já nesses primeiros minutinhos, e daqui a pouco a B3 tem negociações normais, aí vocês vão conseguir checar normalmente as informações, tá? As cotações, e aí a gente consegue trazer isso para vocês. Olha só, vamos dar uma olhadinha no mercado chinês, deixa eu ver se a gente tem aqui. Não temos pela Agriinvest Commodities, porque hoje é um dia mais, de fato, mais morno, né? Sem as referências de Chicago, tá? Para os grãos. Então, estamos aí acompanhando. Vai continuar quente aqui para América do Sul. Vamos acompanhar isso ao longo dessa semana. Não se esqueça que hoje também tem entrevista ao vivo com o meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, para atualizarmos as previsões climáticas, fora o trabalho da Virginia Alves, que todos os dias conversa com meteorologistas e especialistas, analisa os mapas e os satélites, tem previsão do tempo todo dia atualizada e detalhada aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Então, vá nos acompanhando, deixe o Notícias Agrícolas aberto no seu navegador para que a gente possa te trazer essas informações ao longo da semana, tá bom? Senhoras e senhores, 9 horas, 4 minutos pelo horário oficial de Brasília desta segunda-feira, dia 17 de janeiro. A gente vai conversando ao longo do dia. Siga as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e a gente volta a se encontrar amanhã, fechado? A partir das 8 horas, 8h30, já deixa lá no Instagram e no Notícias Agrícolas que você vai ver o nosso em instantes, já fica a postos que logo eu tô chegando aqui com as notícias, fechado? Pessoal, boa semana pra vocês, até amanhã.